Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, aqui comigo para comentarmos a final da terceira temporada da edição Profissionais, que é finalmente o programa terminou, né, gente? Ele começou em abril, tá terminando agora. Então, tava na hora do Masterchef tirar férias. É a Gabi, que tá aqui comigo, e o Aslan, que é nosso convidado, que já é recorrente aqui também já, é quase um quinto membro, que eu sempre falo que alguém é quarto, mas já é o quinto. Porque o Fúrio teve imprevisto de última hora, gente. Ia ser os quatro hoje comentando, mas o Fúrio teve. Eu quero saber aí, suas lindezas, uma pergunta rápida. Gostaram da grande final? Não muito, sinceramente, assim. Mas considerando que a minha expectativa não estava alta, eu acho que foi ok, assim. Eu gostei do episódio, assim, num geral, não curti muito o resultado, mas do episódio em si eu achei ok, assim, nada de wow, mas um bom episódio. Podemos dizer que foi uma final anticlimática, né? Então, assim, porque não mobilizou como as outras finais, querendo ou não, o povo comentava mais que estava chegando e criava mais um buzz em cima. Essa ficou um Sim. pouco esquecidinha no cantinho da parede. Mas vamos lá. A final do Masterchef Hum, Profissionais 3 aconteceu nesta terça-feira, 11 de dezembro, e resultou na vitória do chefe Rafael Gomes, que derrotou o queridinho da internet. Isso tá ficando recorrente, hein, gente? Queridinhos da internet perdendo. Eu vivi para esse momento. Que foi o chefe William Peters. Eu não sei se é Peters ou Peters, mas tá aí falar. Eles trabalharam em 3 rodadas, com entrada, prato principal e sobremesa, que já é o de praxe de todas as temporadas do Masterchef, e sem a ajuda de ninguém, não só eles mesmos, na cara e a coragem e o talento próprio. E agora é fazer uma análise da final da temporada e vai começar pelo começo mesmo, da introdução, que ele teve curiosamente a introdução grandinha, né, que falou dos jurados, falando do top 6. Aí teve Daisy falando do Masterchef dela, teve o Pablo falando do Masterchef dele, mas esse foco no top 6 aconteceu desde o Video News e começou até agora. Eu acho que até quem garante que essa vinheta não estava gravada desde o top 6, por exemplo, também. Eu quero saber, Gabi, para esse foco tão grande nesses 6 finalistas, você acha mesmo que foi um top 6 forte? Foi o mais forte, entre os melhores? Como é que foi? Eu acho que sim, eu acho que foi um top 6 bem forte. Eu achei bem legal esse começo do episódio, eu gostei bastante. E eu acho que eles realmente eram cozinheiros bons, assim, chefes bons, porque se a gente for perceber, assim, a partir daquela eliminação, todo mundo saiu cozinhando bem, sabe? Era muito difícil, tipo, alguém não teve, assim, a essa altura do jogo, alguém que tenha saído cozinhando mal. O pessoal tava cozinhando bem e acabava saindo por detalhe, porque realmente era todo mundo muito bom ali, assim. Fiquei surpresa na hora, porque começou a mostrar aquilo do nada, né? Nunca tinha mostrado e tal. Mas eu achei legal, assim, deu um pouco de destaque para as outras pessoas também, né? Que tinham marcado bastante a temporada e eram bons cozinheiros. Então, achei uma vinheta de entrada diferente, mas interessante. E curiosamente eles falam top 6, né? Eu acho que em reality show, a gente não é acostumado com povos mencionarem 6. Eles geralmente mencionam de número par o top 4, né? Porque geralmente a quarta colocação é quase a colocação que fica de fora da final. E top 5, 7, sabe? Que são tópicos mais mencionados. Sendo que eu acho que teve essa menção ao sexto lugar, porque a gente sabe, querendo ou não, que é praticamente o winner do público em geral, era o André, né? O André Piontek, se eu não me engano que é o sobrenome dele. Ele foi eliminado no top 6. E ele teve um buzz maior, foi entrevistado pelo Raul antes do programa também, que ele até que chegou um pouco atrasado. Mas eu achei bem interessante porque foi uma eliminação sofrida, né, gente? Quem lembra? A Paola aos prantos eliminando o André, né? Depois a Paola chorou eliminando a Manuela. Acho que a única pessoa que eles eliminaram feliz foi meu querido amigo Daniel, mas isso é todo mundo faria, qualquer eliminação feliz para ele. Mas aí a gente entrou na final mesmo, que foi o acerto de contas entre Rafael e William, que já estava sendo já, como a gente falou nos outros podcasts, cantada a bola já faz tempo, que finalmente eles vão se enfrentar, né? Aqueles o BroTP, o bromance aí deles de se enfrentarem, porque os brothers nunca querem enfrentar acerto de contas com mulher, que é sempre entre eles. Então, peraí, era isso que eles queriam, era isso que eles tiveram. E foram 3 rodadas. Eu quero começar com a. A gente é acostumado que o Masterchef é um vence a primeira rodada, um vence a segunda e a sobremesa desempata. Você acha que teve isso nessa final? Então,
na hora enquanto eu tava assistindo, eu achei que, assim, eu tive a impressão que o Will foi melhor nas entradas, aí depois eu achei ali no prato principal parecia tudo meio empatado, e aí depois ficou claro que o Rafael foi melhor na sobremesa, né? Então pareceu bastante que a sobremesa decidiu. Mas eu vi a Paola falando no Twitter que tinha alguns problemas técnicos também na entrada do Will. Então isso não transpareceu muito na edição, porque geralmente a edição de final eles fazem parecer que é tudo muito equilibrado para gerar aquele suspense de final e tudo mais, né? Mas daí pelo que eu li depois, já na entrada também o Rafael já tinha se destacado um pouco mais. E acho que o pato ali que ele fez de prato principal também foi tipo o prato da prova, né? Que foi o que o Fogaça, se não me engano, disse que tinha um prato, tinha, enfim, tocado ele, tinha curtido muito. Então eu achei assim que a sobremesa terminou de definir, mas já tinha um caminho ali que estava se encaminhando para a vitória do Rafael. E a Gabi? Gabi, você viu que o William foi pelo menos o mais criativo da final, né? Ele estava servindo uns pratos que estava chamando mais atenção não só de quem estava assistindo, como de quem estava acompanhando lá mesmo dentro com os outros chefes. Quanto a isso, assim, eu acho que a galera meio que... Eu não sei explicar, mas tipo, por exemplo, se for pensar na Daisy e o Marcelo, era Marcelo o nome dele, né? Não me lembro mais. Sim. Acho que era. Mas assim, aquela vez também, a Daisy era uma cozinheira muito mais clássica. O Marcelo era muito mais parecido com o William, assim, de fazer coisas diferentes e tal. A Daisy venceu. O Pablo e o Francisco, os dois eram mais clássicos, então não dá para usar esse critério, assim. Mas se a gente for pensar, tanto o Jacan quanto a própria Paola, eles têm uma raiz de cozinha mais clássica. O Jacan muito mais. Essa questão da cozinha francesa, assim. E a Paola, até onde eu sei, ela também trabalhou muitos anos na França, então ela também tem essa proximidade, assim, com a cozinha francesa. Então, assim, não adianta você chegar lá, achar que está sendo super criativo, fazendo altas coisas mirabolantes, se não é aquilo ali que conversa com a gastronomia dos jurados, entendeu? Tipo, sempre que eles têm que escolher entre uma coisa clássica e uma coisa mirabolante, eles escolhem a clássica. Aí você tá numa final de MasterChef, você vai lá e faz uma sobremesa bizarra daquela. Tipo, eu não sei, não comi, pode ser que tivesse super bom. Mas, sinceramente, eu não me surpreende tanto assim que a escolha tenha sido pelo clássico e mais técnico, sabe? A galera tá indignada na internet, mas o Rafael fez o que todo mundo já tinha feito e não teve nada de inovador e não sei o quê. Mas, cara, é o que os chefes premiam, sabe? Tipo, que bom pra ele que teve essa percepção e foi por esse caminho. E é uma coisa, assim, o William deixou para ser mais criativo, assim, por assim dizer, na final. Você é bom ser criativo na final se na temporada toda foi a criatividade que te levou até a final, sabe? Se foi você sendo criativo toda semana, fazendo coisas que lhe destacassem por causa disso, que fizesse. E no histórico do William, a gente não tem essas coisas, criatividades mirabolantes todas, para na final ele chegar e tascar aquela sobremesa que a Paola falou que na primeira vez na vida tava com medo de comer uma coisa, porque não sabia o que estava esperando por ela. Então... Mas quanto a isso, a edição, pra mim, a edição dessa temporada como um todo, ela foi muito esquisita. Porque isso, por exemplo, a gente também teve na final, sabe? Teve um comentário que foi da Paola, dizendo assim, eu tinha certeza que você ia fazer uma coisa diferente, senão não seria você, não sei o quê. E eu também fiquei me perguntando na hora, tipo, o William era essa pessoa tão diferentona assim durante a temporada e eu que não percebi, sabe? Porque eu nunca tive essa percepção que ele fosse um cozinheiro tão fora da caixa, sabe? E do Rafael, pra ele chegar nessa cozinha, o Rafael foi assim, querendo ou não. Querendo ou não, gente, a gente critica o Rafael, critica o Tudinho por personalidade dele. Mas querendo ou não, essa final, eles se esqueceram de falar muito disso, mas eles poderiam ter que foi a final mais disputada do MasterChef, porque realmente os jurados estavam sempre sendo elogiados, não tinham nenhuma coisinha aqui. Não tem aquela famosa nota, né, dos jurados, que Paola elogiando e dando 2.
quem vai esquecer, MasterChef Profissionais 1, né? Então fica aquele mistério que eu achei realmente essa final forte, mas falando nisso na Gabi da edição, teve isso mesmo. Todos dois, né, Aslan, foram bem editados. Os dois estavam com uma edição de winner, né, pra essa final. Muito assim. Qualquer um podia ganhar. Dessa vez nós não tivemos acesso às notas, né? Então a gente não sabe o quão disputado foi. Mas eu acho que a edição, com o resultado da Maria Antônia na temporada passada, que foi uma vencedora muito improvável, de acordo com o que a edição vinha fazendo nos anos anteriores, eu acho que ali se quebrou um pouco essa coisa de vai ganhar o que está agradando na edição. Então eu já fui para essa final, assim, eu já fui assistir, tipo assim, eu achava que o William tinha uma edição mais heróica, de vencedor e tudo mais, mas como o heróizinho da edição passada não venceu, eu já achava que isso não queria dizer muita coisa, assim. Então eu fui assistir também sem achar que um teria mais chance de ganhar do que o outro. Achei que foi um início bem equilibrado, assim, não deu para ter muita ideia. A gente sabia a gente tinha essa ideia, né, de que o Rafael iria para esse lado mais clássico e de que o William tentaria ser mais inovador, o que daria para trazer algumas percepções. Ser inovador é arriscado, porque ao mesmo tempo que tu pode surpreender muito, tu pode fazer alguma coisa muito estranha, assim, que foi mais ou menos o que ele fez na segunda sobremesa. Então, é complicado. Quando a gente analisa o histórico, é mais ou menos isso que a Gabi falou, né? Na primeira temporada ganhou o clássico. Na segunda, se a gente comparar o Pablo e o Francisco, o Pablo era com certeza muito mais inovador que o Francisco, mas ele também não era tão fora da caixa, assim. E então é complicado, assim. É que nem o Atala falou aquele dia, né? Às vezes é mais difícil tu fazer aquilo que todo mundo faz muito bem feito do que criar alguma coisa muito diferente e surpreender. E como o programa também sempre priorizou que o importante era o sabor e não necessariamente a criatividade, isso também pesa na avaliação. E foi algo que salvou bastante essa temporada. A gente viu pratos feiozinhos, né? Meio feiosos e com sabor maravilhoso, que fez equipes ganharem por causa do sabor. Como a gente viu a edição de uma equipe quase que ia ganhar, a outra acaba ganhando com sabor. Então acho bem interessante isso. Mas o menu do Rafael, apesar dele ter uma base clássica, não eram pratos assim que eram apresentados daquela forma clássica. Eu achei que ele conseguiu reinventar o clássico de uma forma legal, assim. Tu dá uma olhada nas sobremesas que ele apresentou, até na entrada dele. Tu consegue ver que ele pegou aquela base clássica e apresentou aquilo de uma forma diferente. Isso é uma coisa difícil de se fazer e de se fazer bem feito, e ele conseguiu, né? Então, acho que ele estava fiel àquela origem clássica dele, mas ele conseguiu apresentar isso de uma outra forma. E isso foi também algo que com certeza deve ter chamado a atenção dos chefes. E isso da edição, que eu falei que ela foi bem editada para qualquer um vencer, eu tava comentando isso ontem no Twitter, eu tava no chat com a Gabi com Furo, eu tava no WhatsApp, eu tava em tudo quanto era canto comentando no Masterchef, porque eu sou assim, né? Quando eu gosto, eu tô comentando em todo lugar. Aí eu falei isso no Twitter também, que eles estavam tão bem editados que eu não fazia ideia de quem ganharia, porque até os confessionários dele foram bem editados, que os dois estavam animados, os dois estavam achando que ganhariam, os dois estavam disputando um com o outro, sabe? Tava tudo muito, sei lá, tipo, empatou, os dois são winners, sabe? Então, não sabia. Eu também acho assim, que como o Rafael ia ganhar, e todo mundo sabe que o programa já sabe quem venceu, porque tem que fazer a edição, eu acho que eles não quiseram botar muito na cara uma alegria maior do William, porque o tombo seria maior se a gente visse o William tão mais feliz, recebendo um feedback muito mais positivo, e na hora desse papelzinho, o homem Rafael, sabe? Acho que a revolta do povo ia ser ainda maior. Mas não foi isso que aconteceu, os dois foram bem editados. Tanto que eu até botei aqui que nessa final não teve que nem uma final da Amadores, que nem a Gabi, não teve nossa querida Eliane narrando, teve por sinal, os participantes, Gabi, estavam tudo bem caladinhos, já não teve só o Daniel dando umas bolas fora, mas no geral tava todo mundo comportado, né? Fiquei surpreso, todo mundo muito quieto. Sim, verdade, o mezanino se comportou super bem. E quem se comportou melhor ainda foi nossa querida mãe do Rafael, que eu não sei quem é, gente, mas é um ícone carismático, que eu também cheguei a falar, digo, gente, eu tô achando o Rafael menos chato por culpa da mãe dele, que é tão legal ali, porque cena com a família sempre comove, né? Elisa,
gritando pro pai, pai, abre aqui, me ajuda, sabe? É um momento icônico do MasterChef aquilo. E ele levando a vozinha pra mãe, então eu digo, ele tocou o coração do povo. Quem tem coração duro, acho que se sensibilizou um pouquinho também. Ficou tudo meio louco. Agora Gabi, eu quero fazer a pergunta aqui tradicional. A vitória do Rafael foi merecida, no seu ponto de vista? Com certeza. Eu acho que ela pode ser uma quebra de expectativa para muitas pessoas que assistem o programa, assim, porque não é o que a gente foi acostumado a ver no MasterChef. O negócio da Maria Antônia, a vitória da Maria Antônia foi a primeira. Diferente, assim, né? Mas no geral vencia quem era o queridinho do público. Então, assim, é uma quebra de expectativa das pessoas. Mas eu acho que finalmente o MasterChef está se tornando o que ele é para ser e o que ele tem que ser, sabe? Que é um programa de culinária. Eu acho que o Rafael foi um cozinheiro, pelo que a gente conseguiu ver, excelente na temporada toda. Ele foi constante, então, assim, acho que foi muito merecido. Agora, eu acho que talvez a edição, já que agora eles estão começando a premiar a pessoa que cozinha melhor, independente do público, enfim, eu acho que está na hora de começar a editar o programa de uma forma diferente também. Porque não faz sentido eles fazerem a gente amar umas pessoas e odiar outras, se depois eles vão, tipo, dar o prêmio para aquela que é odiada, sabe? Então, tipo, eles deveriam ter uma edição que focasse menos nesses aspectos, assim, extra cozinha, e que fosse mais, tipo, realmente eles enquanto chefes, assim, e não enquanto pessoas que tretam e, sabe? E quando eles começaram a gravar o programa, se eu não me engano, já tinha spoiler, assim, de fotos que eles estariam em Recife. Ali, Recife foi o quê? Recife foi o top 6, né? Foi o top 6. Então, se eles sabem que o vencedor tá ali, por que não pelo menos o programa começar com o top 6 já sendo gravado? Então, ou seja, pelo menos eles sabem que 6 pessoas podem ganhar de 14, então eles peguem leve na edição dessas 6 pessoas no decorrer da temporada, porque o winner tá ali, sabe? A gente pode odiar os outros 8 que foram eliminados, porque vão sair cedo. Mas aqueles 6, eles têm meio que botar entre aspas como intocáveis, dá uma queimadinha de leve em alguns ou outros, mas não também deixar o público odiando ao ponto de... Porque isso respinga em audiência, que a gente vai falar já já. E a vitória do Rafael, você achou merecida ou não? Achei merecida, não é? Tipo, eu tava torcendo pro William, porque, enfim, me identificava mais com ele, mas não tem, assim, muito o que contestar. A maioria das pessoas que eu vejo contestando a vitória dele é porque acham que foi injusto ganhar um menu que foi menos diferentão ou menos inovador. Mas quem sabe que a proposta do programa não é apresentar necessariamente uma coisa mais criativa, e sim apresentar uma coisa mais saborosa, com certeza vai compreender que a avaliação foi justa. Eu também E, concordo. enfim, foram 2 grandes menus, assim, acho que é difícil tu querer apontar alguém e dizer que não foi merecido. Acho que foi merecido, sim. Eu concordo, como o Gabi falou, que mesmo independente da personalidade, ele era um baita cozinheiro, então se ele cozinhou bem, se ele passa a temporada toda dizendo, enquanto fã, enquanto analisando alguma coisa ou não, que independente de gostar ou não da pessoa, se ela cozinhou bem ou mal, tem que ser eliminada, e quem cozinhou bem tem que vencer. Então, se na opinião dos jurados que provaram as comidas, o Rafael foi melhor, palmas para ele. E vamos agora pegar esse gancho de análise de final, né, que a final já foi avaliada, em final em si. Agora vamos um pouco para as consequências desse resultado, porque a gente sabe que desde a temporada amadora as consequências não estão sendo as melhores na opinião do grande público. Como já falamos em outras redes sociais, o MasterChef de 2008, seja a versão amadora ou a profissional, não preparou o público para o resultado. A Gabi acabou de falar disso. E vimos um Twitter que a Gabi postou no chat, eu descrevi ele aqui, que o tweet tem o quê? Tem uma foto da Irina, do Hugo e do William, com a pessoa falando, abre aspas, pensando, será que vocês não podem nunca, em caps lock, deixar o público feliz? Um monte de interrogação, fecha aspas. E marcou os jurados. Aí foi respondida por nossa querida fada cozinheira, a Paola, que disse, nosso foco é que ganhe o melhor e gastronomia. Então vamos lá. Gabi, primeiro a gente quer começar dizendo que de Irina, Hugo
e o William, a única injustiça ali é a Irina que saiu com um pato queimado. Porque o Hugo e o William perdendo pra pessoas que cozinharam melhor que eles. Já quero começar dizendo isso. Mas a resposta da Paola foi boa, mas o programa não tá dando margem pra gente começar a duvidar muito, não tá não? Sim, eu acho. Eu acho que é justamente isso. Assim, eu acho que o problema não está na decisão dos jurados, sabe? Acho que o problema está na forma como o programa é editado. Salvo a questão da Irina, que realmente eu acho muito difícil que aquele peru que o Pablo fez ali não tivesse pego um gosto de queimado. Eu acho que as outras decisões fazem todo sentido e tem que vencer quem cozinha melhor, sabe? Tipo, a galera, o público brasileiro precisa entender que é MasterChef, não é BBB, sabe? Tipo, já foi, pra mim o William já tinha chegado meio arrastado na final, assim, sabe? Então, pra mim fez todo sentido a vitória do Rafael. Eu não gostava dele, mas eu acho que ele foi um cozinheiro muito bom e constante a temporada inteira. Ele não teve altos e baixos, ele só teve altos na cozinha. O Aslan, e aproveitando isso que a Gabi falou que não é BBB, é Masterchef, mas você não acha que a edição do Masterchef tratou o programa como BBB, dando 2 amadores pra gente, com um queridinho ganhando, dando um profissional 1 com a gente, com uma queridinha ganhando. Então eles não mal acostumaram o seu próprio público, que já estava acostumado que não era BBB? Sim, de certa forma, eles fizeram isso. Mas. É um pouco difícil, né? Tu quebrar esse costume do público de várias temporadas seguidas com os queridinhos ganhando. Mas. São ciclos, né? Agora o programa parece que tá num outro momento. E uma coisa que eu achei boa no Profissionais em relação aos amadores foi que nos amadores estava tendo muito, nessa última, né, dos amadores, estava tendo muito aquele joguinho de escolhe alguém pra descer, escolhe alguém pra subir, tipo, tinha isso todo episódio, e aí tava virando realmente muito BBB e menos cozinha, porque não importava o que tu fazia na primeira prova, porque depois sempre tinha uma decisão que mudava tudo, e e o pessoal reclamou bastante disso, e agora no Profissionais isso aconteceu em um ou outro episódio, mas não era toda semana igual foi na temporada dos amadores. Então acho que eles corrigiram isso, sim, quebraram um pouco dessa coisa de ficar criando conflito através disso. Apesar de ter tido nas poucas vezes que aconteceu. E acho que foi bom, assim, focar um pouco mais na gastronomia e menos em criar barraquinhos desnecessários e tudo mais. Então acho que o programa talvez agora esteja encontrando um caminho interessante. Mas sabe que eu achei, assim, um pouco diferente do que tu falou. Eu achei que essa foi a temporada que as pessoas foram mais cuzonas e que mais teve gente sendo desnecessária e treta, sabe? Tipo, me parecia que era mais gratuito do que nas outras temporadas. Eu não sei dizer, assim, como eu sentia, assim. Mas, tipo, eu achava que nessa temporada tinha mais gente embuste, assim, do que em qualquer uma que a gente já viu, assim, no MasterChef, sabe? E Não, até eu acho muito surpresa de não ver nenhuma coisa muito bizarra vinda do mezanino, sabe? Talvez porque, como eu falei já em outros episódios aqui, chegou na final 2 que faziam parte do grupinho de Chernobyl, assim. Porque se a gente tivesse visto, por exemplo, a Drica numa final, eu não sei se não ia ter gente no mezanino fazendo a Rita, sabe? Já que não, eu acho que teria. Esse Masterchef foi muito mais de bastidores. Porque assim, parece que muita coisa pesada aconteceu nos bastidores que respingava nos participantes, mas na edição a gente não tinha como saber porque não existe, né, umas câmeras filmando eles 24 horas em bastidores, sabe? Acho que a muita gente coisa não tem acesso, né? fica Complicado. uma coisa muito em aberto pra gente, sabe? Tipo, quando a Roberta fala da treta com a Drica, quando tem as tretas com o Thales, a gente fica sabendo porque a gente segue um no Twitter, vai procurar um Twitter de um, Twitter de outro, vai tentando juntar um quebra-cabeça e chegar numa conclusão do que aconteceu e mesmo assim pode não ser ainda verdade, sabe? Então não teve uma narrativa pra gente a nível de treta. Parece que o importante era ter treta, não importa o que acontecesse. Mas é profissional, né, gente? É o ego falando mais alto. Já é todo mundo formado, já é todo mundo Exato. melhor. Então a disputa tá sempre lá em cima. Eu acho que
sempre vai ser um risco de profissionais, porque querendo ou não, todo ano tem uma polêmica disso envolvendo profissionais. Não um nível maior que foi a da primeira temporada, mas sempre tem uma coisinha em questão do ego. Um querendo ser melhor que o outro ou não. Mas quando o Ajan falou isso de não teve muita coisa de sobe, desce, eu ainda tenho um adendo para fazer que é sobre isso, que é a fatídica ida da Manu para a prova de eliminação quando ela não estava eliminada e da Raven para o mezanino quando ela estava na equipe perdedora. Então acho que esses momentos assim dão uma pulguinha atrás da orelha do público que fica analisando as coisas, né? Porque fica meio estratégico demais e não merecimento, né? Você ganhou a prova, você é pro mezanino, gente. Não tem nada que descer mais, não. No máximo é você estar na prova da eliminação e o líder da prova da eliminação mandar você subir. Mas deixar todo mundo lá, entre que está em risco de eliminação, se resolverem cozinhando. Mas olha, a Paola deu uma entrevista pro site da Band, né? Quem tiver ouvindo a gente pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo esse link da notícia toda, porque foi bem legal o que ela falou. Ela falou sobre o resultado da final, né? Que todo mundo pé no saco. Independente de quem ganhou ou não, gente, sempre vai ter alguém reclamando da final. Pode ser o favorito ganhando, mas vai ter aquele 1% que vai estar xingando o resultado, dizendo que a pessoa não merecia. Ela botou assim, abre aspas. As pessoas que assistem o programa têm outro olhar para o resultado, porque se apaixonaram pelo participante. Se a gente não olhar só a gastronomia, estamos fazendo o trabalho errado. Fecha aspas. Ela também comentou sobre o nível deles, né? Abre aspas de novo. Essa foi a primeira final onde eu tive que avaliar cozinheiros que, em algum momento, fossem superiores a mim em técnica e conhecimento. Eu senti desafiado avaliado. Fecha aspas. Então, Gabi, isso fala o que a gente falou, né? Eles estão fazendo a parte deles, que é avaliar a comida. A Band que tá pecando em como jogar esses participantes pra gente, né? Como a gente perceber eles na nossa cara. É muito isso, eu concordo com o que a Paola falou, assim. Acho que ela tá certíssima. E Ajna, você acha também que o MasterChef tem que ter esse cuidado nos participantes e não só fazer a gente odiar por odiar porque dá audiência e a gente não gostar das pessoas? Acho que sim. Eu entendo que faz parte, assim, da grande audiência criar esses personagens que cativem e que façam as pessoas chorar enfim, acho que isso é um dos segredos de sucesso do programa, tu mostrar que que os participantes não são apenas robozinhos, que eles são pessoas e tu te encantar com eles e tudo mais. Mas eu acho que tu tem que fazer isso de uma forma que realmente não perca o foco do programa. Porque senão depois tu acaba caindo nessas coisas das pessoas ficarem questionando o resultado, porque o favorito não ganhou e tudo mais. Mas enfim, isso é algo que sempre vai acontecer, né? É complicado. A gente vai saber como a Band, a gente vai ficar na curiosidade quando a Band editar o MasterChef Amadores 6, né? Que já fez as inscrições, que a gente piscou o olho e a temporada já estreia. Mas eu quero ver como é que eles vão editar. Depois de 2 pessoas que eram, digamos, vilões de suas temporadas ganharem, né? Porque foi um ano de vilão venceu o MasterChef. Vilão de todo lado. E eu quero ver como vai editar. E também quero ver como ele vai editar, botando pena assim, editar o Aprendiz, né? Que a Band vai ser Aprendiz ano que vem. Eu quero ver como eles vão editar. Se a gente vai ver só também os vilõezinhos ganhando, não sendo demitido por Roberto Justus. Quero ver a percepção. Porque quando ela bota mais reality show em jogo, vai muito respingar, porque um público de reality show é que nem a gente. Tipo, eu, Aslan e Gabi, a gente não assiste só MasterChef, a gente assiste as variações de reality shows todas em que a gente gosta, a gente assiste Survivor, assiste Big Brother, então a gente acaba criando um tipo de... outra visão. A gente acaba criando um tipo de sacar alguma coisa ou não, ou a gente desenvolve até torcida pelo mesmo padrão de pessoas em qualquer reality show que a gente assista. Então é muito disso. Ninguém assiste só o MasterChef, eu tenho quase certeza que o público do MasterChef, a grande maioria assiste Big Brother, por exemplo. Por isso a fórmula bem versus mal foi tão bem recebida. Era na época de ouro das audiências lá em cima do MasterChef. Agora vamos falar brevemente, né, em si, do resultado da temporada, da nota geral. Quero saber, Gabi, que nota você dá para essa temporada e num ranking de temporada 1, 2 e 3, como você distribui? Pra mim, essa foi a pior temporada das 3 profissionais. Eu acho que faltou carisma no cast, assim. Como eu falei, eu torcia pra Drica. Mas pode ser porque a gente já conhecia ela. Talvez se eu fosse só ver a edição do programa, eu não fosse me apegar nela também.
Então, assim, eu achei que faltou gente carismática. Eu não torcia pra ninguém e isso faz com que pra mim a temporada não seja tão legal, sabe? Porque eu não me envolvi emocionalmente com ninguém, assim. Eu acho que eu daria uma nota 6 ou 7, talvez, assim. E então, você acha que quem foi a melhor temporada então entre a 1 e a 2? Eu acho que eu gostei mais, de uma forma geral, assim, da primeira temporada. Principalmente levando em consideração o resultado. Se eu fosse analisar, tipo, talvez sem a final, eu tivesse gostado mais da segunda, assim. Mas considerando como um todo, eu gostei mais da primeira. Pra mim, a final que foi menos interessante, assim, o que eu tava menos torcendo muito pra alguém, com menos expectativas, foi a da segunda temporada. Mas eu acho que analisando num geral, assim, num todo, acho que a segunda temporada talvez ainda seja a minha preferida. Ainda tem. Consigo pensar em muitos nomes bons, sabe? Irina, Raíssa, Lubianca. Acho que é a minha preferida. E a 3 eu deixo ali meio empatada com a 1. Não sei dizer qual que eu gostei mais ou não. Acho que a 1 teve um final mais interessante. Mas eu achei também que foi muito vapt-vupt, assim, a 1 achei uma temporada meio rápida. E a 3 eu achei que foi melhor em alguns aspectos, por isso eu deixo meio empatado. Eu fico meio com meio lado do Aslan e meio lado da Gabi. Porque, assim, a 1 tem aquela magia que foi a primeira temporada, sabe? Aquela magia de primeira temporada que a gente não sabe, nunca teve outra pra comparar. Era a primeira profissionais, mas eu acho que o problema da 1 foi porque o grande problema da 1 foi a grande polêmica que teve, que acabou sendo maior do que a cozinha. Acabou saindo das proporções culinárias. A Daisy ganhou sendo uma baita cozinheira, mas o público não focava na cozinha comentando esse programa, sabe? Comentava mais a treta. Então a 2 pra mim, assim, a 2 pra mim eu acho que foi a melhor pra mim, porque ela conseguiu me dar gente que cozinha muito bem, a edição editou muito bem algumas pessoas e a gente tinha participantes muito carismáticos. Nessa 3 o problema é assim, eu acho sem dúvidas que é o nível mais forte de todas as temporadas de MasterChef. Claro que vai ser mais forte que Amador, mas vai ser mais forte que o 1 e o 2. Eu acho que tinha um nível muito grande. Eu acho que todos eles eram capazes de vencer nesse top 6, como falaram. Eles estavam com um nível bom, as provas foram bem mais difíceis, tiveram bem mais desafios, eles conseguiram entregar coisas boas. Não teve muitas eliminações porque eles foram ruins. O povo saía cozinhando bem, como a Gabi bem pontuou. E eu acho, então, por causa disso, mas o problema demais pra mim foi que eu não assisto reality show de culinária, gente, só pra ver comida, porque eu não tô comendo nada. Então os personagens dessa temporada não foram bons. Ótimos cozinheiros, péssimos personagens, sabe? Então eu acho que se fosse, por exemplo, a temporada, eles tivessem um carisma da segunda temporada, a temporada teria sido de longe a melhor da história do MasterChef. Eu acho que teria conquistado até mais audiência, mas pecou em carisma, que foi uma coisa que aconteceu na Amador. Esse ano o MasterChef não viveu seu melhor ano, digamos assim, de forma geral. Eles têm que, Foi o pior. tem que ponderar que foi o pior ano do MasterChef. Tivemos amadores, uma final que vilã ganhou, que não agradou a profissionais do vilão ganhando. Então, alô Band, vamos acordar que a audiência não está tão alta. Tá indo para os trend topics, mas dá esse mimo ao público, por exemplo, faz o público, teria feito o público amar o Rafael, por exemplo, não amar de paixão, mas chegar na final como te falava que seria a final William Raven, sabe? Que quem ganhasse do idoso, o público estaria amando, soltando fogos e seria todo mundo de mão dada, dançando na televisão. Mas não foi o que aconteceu. Agora vamos lá, atualizar só o bolão, antes de terminar o podcast, porque assim, o bolão, eu, Gabi Fully, para quem não acompanha a gente ao longo do podcast, a gente dividiu os participantes em times, e no final das contas, cada vitória, alguma coisa, dava ponto. Assim, quem era capitão do time vencedor ganhou 2 pontos. Quem estava no time vencedor ganhou meio ponto. Quem fez vitória individual, 1,5. Quem ganhou a vitória individual durante a eliminação ganhou 1 ponto. Então, subindo ponto, descendo ponto, a Gabi infelizmente teve o time dizimado no top 6 quando o André foi eliminado, né? A Gabi perdeu o que eu achava que era o winner. Eu pensei que a Gabi ia perder o bolão, ficar em terceiro lugar toda a temporada. Na final ia chegar com o André, ganhar e vencer o bolão, sabe, Gabi? Eu pensava que você seria o seu momento. Aí chegou na final, não foi o acerto de contas de Rafael William, foi o acerto de contas de Reed Fully, porque nós dois ficamos intercalando colocações no primeiro momento, mas durante 90% do bolão, o Fully liderou, chegou na final e quem ganhou? Eu.
sabe? Porque eu ganhei ainda. E né, eu ganhei assim, que o winner faz 5 pontos e quem fica em segundo lugar ganha 2 pontos. Então fica com 25 pontos e meio e o Fully com 23,5. Mas isso só prova que Fully fez um time campeão porque a pontuação dele como foi alta. Mas foi isso praticamente, gente. Eu saí, Rafael venceu, vocês podem achar ruim, mas eu não acho porque isso me deu a vitória no bolão. E eu perdi em 99% dos reality shows nos favoritos não ganharam esse ano, então me deixem com esse mimo. Sabe? Todo canto que eu torço, meu favorito tá perdendo. Então, vamos com calma. Gabi, tem alguma concessão pra falar do bolão, Gabi? Ano que vem você vem pra vencer, não é? Com certeza. Aguardem que a volta vem. Ano que vem a gente vai abrir o bolão pro público também. Aposto, vai ficar que nem um doido somando ponto do público, como a gente aprende. Quero participar, por favor. Vou pedir do Aslan, que o Aslan avalia tudo, gente. Foi, como falei, foi o Aslan que viu que o fogão tinha mudado. Eu não tava nem aí que se o fogão tava pegando fogo, não. Pra mim tava o mesmo fogão. Eu fiquei muito de cara que nem na final eles trouxeram um fogão antigo de volta. Eu queria ver fogo no ar. E não, era aquele negócio horroroso. Eu não gosto daquele fogão. É um show pra quem é telespectador, né? Você vê o fogão pegando fogo, aquelas coisas subindo, né? Assim, pra gente que é leigo, assim, que só assiste, eu acho que bonito de ver, sabe? Tipo, ó, desafiador, olha só. Nem pano de prato queimando a gente teve direito, né? Essa temporada tinha o povo tendo pano de prato, já quase tacando fogo no estúdio. Ficou faltando também faltou uma pitada de incêndio nesse Masterchef também. Aí, Band. Deixa eu falar mais alto. Deixa o povo queimar as coisas aí. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar da temporada, do episódio, de alguma coisa ou não? Acho que não. Falamos tudo. Então é isso, gente. Chegou ao fim de mais uma temporada do podcast, nossa terceira temporada. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui, tipo Zean, Doug, a Milênio, o Luiz, a Mariana, o Lucas, que eu botei aqui que descobriu o podcast ontem, mas tava comentando já hoje comigo, sabe? Quem descobriu primeiro no finalzinho, o importante é descobrir a gente, não importa a época do ano. Então, muito obrigado a todos mesmo. Agradecer mais uma vez o Aslan, né, por ter vindo aqui. Aslan que já comentou uns 3, 4 podcasts com a gente. Muito obrigado, Aslan. Nada, amores. Adoro fazer análises assim, que você presta atenção em detalhes que eu realmente não prestei, sabe? Eu gosto de analisar as coisas, mas você faz... Tipo, como falei, fogão. Você foi no fogão, gente. Você foi no fogão. Eu não percebi. Eu até botei aqui, gente. A gente é chato, às vezes. Claro que a gente é. Como todo fã de reality show, a gente é chato. A gente gosta tanto do programa que a gente não quer ver ele flopando. A gente quer que o Masterchef dure. A gente só não quer que, tipo, o Masterchef não comece em janeiro e termine em janeiro do outro ano. Mas a gente quer que, pelo menos, o nível seja bom, a edição seja boa também. Quero agradecer a todos os convidados da gente aqui, que mais uma vez foi o Aslan, foi o GB do podcast Futrica, foi o Tonho, a Laura, o Luiz. Eu esqueci de mais alguém, Gabi, que comentou com a gente aqui ou não? Acho que... A Nath. A Nath, sim, que veio também. Acho que foram esses, né? Manda beijo também pra Ana e pro Yuri, que escutam a gente. Então é isso. Agradecer o Pilotando pela parceria, Revista Pixel. Os links eles estão aqui, os podcasts vão continuar lá. Eles continuam postando tudo. O Pilotando tem uma cobertura ótima da Fazenda. O Big Brother vai chegar, acompanha por lá também, que eles fazem uma cobertura 100%, se você não tem PPV, por exemplo. E para entrar em contato com a gente é mastercastbr@gmail.com, mas se alguém mandar e-mail vai demorar um pouco, porque agora eu, Gabi e Furo, a gente vai tirar nossas merecidas férias. Porque a gente tá comentando o Masterchef desde abril, né, Gabi? Então a gente tem que tirar um pouco de férias. Acho que eu já não chego perto de fogão. Eu vou ficar correndo mais dele ainda. Por favor, férias. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente por toda a plataforma digital, né? Spotify, Google Podcast, YouTube, vão dando like, vão deixando comentário, isso é muito importante pra gente. E é isso. Até, sei lá, ano que vem a gente chega ou com um podcast especial, ou já comentando a estreia dos Amadores. Mas obrigado a todo mundo e tchau, tchau. Feliz Natal e Ano Novo também pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.